Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o horário que você acessará a esse vídeo, mas eu quero dizer para você que você não perdeu tempo, certo? Antes de tudo, antes de eu falar qualquer coisa, apresentar os nossos convidados, só quero ler um pedacinho de um gênio que, para mim, é muito importante, e talvez aqui já dê para a gente elucidar um pouco o que você vai ter nessa live. Chega um tempo em que não se diz mais meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Cara, assim, quem disse isso aqui, quem escreveu aqui é Carlos Drummond de Andrade. Gênio, monstro, certo? E o tema não pode ser outro. Segunda Guerra Mundial. Moçada, fique de olho, porque no dia 6 de agosto se rememora o dia em que foi lançada a primeira bomba, a bomba que devastou não só um país, mas uma nação, certo? E os meus convidados de hoje, eu quero apresentá-los aqui. Professor Renato, eu não vou tentar dizer seu sobrenome, porque vou passar vergonha. Ele é o novo dono da cadeira de História do CAGE Saguaçu, professor. Seja bem-vindo. Alunos já vão ter um vislumbre aí, professor. Olá, boa noite, né? Ou bom dia, boa tarde para vocês. É um prazer estar aqui com esse grupo seleto, né? É uma imensa alegria estar aqui com vocês e uma das muitas vezes que nós estaremos juntos, acredito que vamos ter muito tempo assim, né? Com certeza, professor. Seja bem-vindo a essa escola maravilhosa, o CAGE Saguaçu. Quero apresentar aqui um brother de história. O cara domina história, o cara vive história, o cara é uma história, ele é uma lenda. O nome dele é Pedro do IAESC. Seja bem-vindo, Pedrão. Um abraço, cara. Dá o seu toque aí, a sua mensagem. Boa noite. Um povo não consegue prosseguir avante se não conhecer o seu passado. Então, que hoje nós possamos rebuscar um pouco isso aí e nos aprofundarmos nesse conteúdo que é tão importante. Baita! Isso aí. Agora eu vou falar com aquele que tem uma mente assim, uma mente insondável, impenetrável. O nome dele é o Zezão. Zé, seja bem-vindo, Zé, para mais. Já é parceiro, já é da casa. Fala aí, Zé, o teu recado para a galera de hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite, alunos. É uma alegria imensa estar compartilhando esse momento com vocês, com esses meus nobres colegas aqui que vão contribuir muito para o meu aprendizado também. Eu quero dizer para você, aluno, para você que está nos ouvindo, que você não vive no presente contínuo. Tá ok? Existe o passado e sem o passado você não tem identidade. Sem o passado, não, sem a gente preservar aquilo que é de valor para nós, nossa cultura e nossa identidade somem. Então, meu querido, vamos nessa, vamos navegar junto aí nas águas da emoção da história. Vamos lá, Zé. Eu não sou, né? Todo mundo já me conhece aí do colégio. Quem não me conhece, eu sou o professor Michel, leciono literatura. Então, estou no meio aqui da história, cara, para aprender, levar para vocês em redação aí, que é a minha paixão também. E hoje o nosso convidado especial, eu vou ler aí, professor, porque é muita coisa e tem que ser falado tudo, porque é anos de estudo, de batalha. Doutor Wilson de Oliveira Neto, licenciado em História pela Universidade da região de Joinville, a Univille, mestre em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Univille, doutorando em Comunicação e Cultura na Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Desde 2012 é professor e pesquisador na Univille, em especial no curso de graduação de História. Tem experiência de coordenação do curso do PIBID, então você que é universitário sabe o que é um PIBID, né? É a iniciação científica aí,
como pesquisador, tem interesse nos seguintes domínios temáticos da história: ensino de história, história do esporte, história militar, patrimônio histórico. Então, professor Wilson, seja bem-vindo. Já agradecemos a Univille aí por liberar um doutor aí para conversar com a gente, professor. Obrigado, boa noite a todos, né? Saudações aqui de São Bento do Sul, né? Estou aqui do Alto da Serra, tá um frio danado aqui, e é um prazer, né, conversar com colegas, né, e discutir essa temática da Segunda Guerra Mundial, que foi um meio através do qual eu entrei no curso de História, né? O meu contato com esse assunto vem desde a adolescência, lá quando eu comecei a colecionar selo em Joinville. E aí, uma coisa foi levando a outra, e estou aí desde 99 estudando e escrevendo alguma coisa sobre esse tema, né? Legal, professor. Sempre bom ter um pesquisador, um escritor no meio da gente para poder trazer essa cultura, né, do ensino superior para o ensino médio, professor. Muito interessante. Então, vamos lá, já perguntando na veia. Né? Segunda Guerra Mundial, tratando-se de Enem, professores, agora, vou lançar, quem pegar, chuta. Professores, Segunda Guerra Mundial é tema de Enem e vestibular? Não só é tema, como não só a Segunda Guerra, como seus desdobramentos também. São temas do Enem. É verdade, a própria Segunda Guerra, os desdobramentos e os motivos que levaram, né, a Segunda Guerra. É muito importante entender, compreender, porque muitos pensam que é só saber as batalhas que ocorreram, aquela história, mas esse contexto, por que houve a Segunda Guerra Mundial e os seus desdobramentos é muito importante, e é questão aí de vestibular, sim, do Enem. Com certeza. Então, se vocês me permitem, né, vou falar um pouquinho também. Segunda Guerra Mundial é um tema que faz parte do Enem já há bastante tempo, é um tema, eu diria que é um tema clássico de vestibular, né, um tema que você encontra todo ano. Se a gente for vasculhar os vestibulares para universidades públicas, universidades privadas, comunitárias, assim como o Enem, né, e dependendo do vestibular e da prova que a gente vai fazer do Enem, no caso específico do Enem, a prova de ciências humanas e suas tecnologias, ela tem um gancho muito bacana com o presente. Então, é uma temática que pode ser problematizada no Enem de várias formas. Tá? Pode desde uma questão pura de história, querendo saber aspectos específicos do conflito, como, por exemplo, relação com a memória, com o presente, com a indústria cultural. Então, é um tema que é importante, eu concordo com os colegas, né? É um tema que faz parte do Enem, faz parte dos vestibulares, né? E no caso, por exemplo, da Federal de Santa Catarina, né? Como ela costuma fazer uma questãozinha de história de Santa Catarina, a Segunda Guerra Mundial é mote para falar da campanha de nacionalização aqui no sul do Brasil, dos reflexos da Segunda Guerra Mundial em cidades de colonização alemã. É um tema essencial. Né? Show de bola. Pedrão, você mostrou uma moeda aí, o professor que é mestre em coisa antiga aí, ó, já ficou de olho, cara. O que é isso? Aqui um aluno meu me deu uma moeda de 1940 do regime nazista. É uma moeda alemã. Ele Pedrão, me deu... Fica esperto aí, senão os caras te tiram a vida por causa dessa moeda aí, Pedrão. Mas uma coisa interessante sobre o Enem, queridos, não sei quantos já perceberam isso, mas o que se leva em conta, pelo menos no que eles procuram avaliar, do que eles estão aprendendo na área de humanas, é o nosso preparo para viver em sociedade. Então, é muito comum cair questões sobre a ascensão dos regimes totalitários, que vai culminar na situação de ascensão da xenofobia, do racismo, né? Então, essas sempre serão questões bem tocantes que poderão ter influência em redação também. Boa, então, Pedro. Já vou pegar agora aqui e vou levar. Aluno do céu, prestou atenção? Então, a gente teve aqui uns posicionamentos do quanto é importante, e a gente está vendo que, em redação, quando você trabalhar com esses temas aí transversais que envolvem xenofobia,
preconceito, racismo, né? As origens, o afloramento disso, a Segunda Guerra Mundial propagou isso de uma forma gigantesca, certo? Então, tem um bom intertexto aí para a redação. Outra coisa, a gente viu que a Segunda Guerra Mundial, para aquele aluno que ele estudou isso e ele não tinha professores do gabarito de vocês, então ele estudou e só viu Segunda Guerra Mundial. Por que iniciou-se uma guerra mundial, pessoal? Tem vários fatores, né? Ela é multicausal, né? Por exemplo, a guerra na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que é iniciada na Europa, tradicionalmente ela é atribuída a um processo de expansão territorial da Alemanha, de rearmamento alemão, que culmina na invasão da Polônia em 1939. Né? Mas, por exemplo, a gente tem toda uma discussão, por exemplo, de expansão dos alemães para o leste europeu, que surge, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Você tem a expansão do comunismo, né, a partir da Revolução Russa, que também também é apontado como um dos fatores que levou ao início da Segunda Guerra Mundial, os efeitos da crise de 1929. Então, ele é um conflito que, na sua causa imediata, tá, a gente situa na invasão da Polônia. Mas, para além desse fato militar, a gente tem uma série de fatores econômicos e políticos que vão se acumulando nesse período chamado de entreguerras, que vai culminar no início desse segundo conflito mundial, né? Ok. O Pedro, o professor Renato, Zé, essa invasão da Polônia, por que esse interesse na Polônia? Por que poxa, os caras estavam quietinhos lá, os caras queriam com a Polônia? Posso falar? Vai lá, manda lá, Zé. Pegando o gancho do professor Wilson, né? Ele falou a respeito do contexto que levou a Segunda Guerra Mundial, além do fato da Polônia, né? Na verdade, a Segunda Guerra Mundial, alguns autores, como Hobsbawm e outros, dizem que a Segunda Guerra Mundial ela teve a sua origem na Primeira, na má resolução que teve a Primeira Guerra Mundial. Né? A Alemanha ela virou uma zona desmilitarizada, foi instaurada lá uma república chamada República de Weimar, né? Que dependia da ajuda financeira dos Estados Unidos e de outros países vencedores da Primeira Guerra Mundial, especialmente da Inglaterra, França e outros países, né, que venceram a Primeira Guerra Mundial, e que era uma república muito frágil. E isso deu ali as condições, essa fragilidade da economia na República de Weimar, que era governada pelo presidente von Hindenburg, na época, né, um herói de guerra, respeitado. Essa condição social frágil da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial deu as condições para que o discurso de ódio, o discurso como eu vou explicar, uma solução fácil, né, para a Alemanha, que era trazida por Hitler e pelos seus companheiros, ganhasse apoio. Aos poucos foram ganhando apoio, né, essas ideias totalitárias, ideias nacionalistas. No início, poucos davam crédito ao que Hitler dizia. Né? Ali, quando ele, cabo, recém-saído da Primeira Guerra Mundial, falido, artisticamente um pintor medíocre, né? Era um jovem Hitler, né? Tentou sobreviver na Áustria, na Alemanha, da sua pintura, não conseguiu. Foi reprovado na Escola de Belas Artes, e aí entrou, achou guarida num recente e novo partido que estava surgindo, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. E a partir dali começa a trajetória política, no meio político de Hitler. Hitler era um político. E a partir dali a sua subida no poder. A Polônia, ela tinha... É difícil, porque assim, a gente tem que resumir aqui, né, professor Wilson? Vai lá. Muito tempo, né? Porque até chegar na Polônia aconteceu muita coisa.
Né? Se a gente der um salto e dizer a Alemanha invadiu a Polônia, né? Parece que a gente esquece que o contexto que levou a essa invasão da Polônia. Isso. Então vai lá. O que motiva, né, o discurso de invasão da Polônia? Então, a gente está nesse momento da história para o aluno perceber. Primeiramente, o que motiva a invasão da Polônia foi a omissão das grandes potências tradicionais, frente ao crescimento político de Hitler, agora como chanceler, né? Hindenburg tinha morrido, agora era chanceler, depois ele rasgou a Constituição e se tornou um líder único. Né? E Chamberlain, não vamos colocar culpados, né? Mas havia um chanceler na Inglaterra, chamado Chamberlain, que foi muito conivente com o Hitler, tentando negociar, vendo que Hitler estava desobedecendo o Tratado de Saint-Germain, o Tratado de Versalhes, sucessivamente desobedecendo esse tratado, e o Chamberlain não fez nada, queria negociar até, não sei por quais motivos, ele não deu um chacoalhão no Hitler ali, já no início da sua ascensão. Né? E aí, toda essa omissão vai levar Hitler a se tornar cada vez mais ousado. Né? Primeiro ele vai anexar a Áustria, que era proibido pelo Tratado de Versalhes, chamado Anschluss, né? Vai anexar a Áustria, depois ele vai anexar a região dos Sudetos, que é a Tchecoslováquia. Veja que não foi invasão da Polônia, no primeiro ato. Né? Ele foi alcançando território, aumentando a Alemanha ali, embaixo das barbas da Inglaterra, embaixo das barbas da França, embaixo das barbas dos Estados Unidos, ele foi aumentando o território, ninguém falava nada. Então, a invasão da Polônia foi uma estratégia, porque lá havia judeus, e Hitler odiava os judeus, e tinha uma passagem, uma estrada, né, que cortava a Polônia e que desembocava no porto de Danzig, que tinha pertencido aos alemães, e depois da Primeira Guerra Mundial foi devolvido à Polônia, foi dado à Polônia, né? E era uma região estratégica para chegar no Mar Cáspio, se não me engano, ali, Mar Negro, Mar Cáspio, e dali para o Oriente Médio buscar petróleo. Ok? Então, aí está o objetivo da invasão da Polônia. Boa. Complementa aí, Pedro. Daí em diante, esse poderio da Alemanha, né, uma Alemanha solidificada por meio de um discurso, né? Um discurso que é difícil a gente entender como que um discurso de tanto ódio ele tomou conta de uma população, né? Crianças aderindo a esse ódio, a essa gana, né, cara? O que dá para se perceber em qualquer situação social no mundo. Um ambiente em que há muita insatisfação, muita precariedade de vida, que é o que marca a realidade europeia, né? Nesse contexto, entre guerras, as nações estavam devastadas economicamente. Eventualmente, ideologias começam a ganhar força. Foi o que aconteceu na Rússia, entre outros fascismos que aconteceram na Europa, como salazarismo, franquismo, na Espanha, salazarismo em Portugal, né? Fascismo na Itália. Então, o que a gente pode perceber e tirar desta questão? Isto ganha força porque o ser humano, por assim dizer, ele já tem uma tendência natural muito antiga, que é muitas vezes voltar a sua esperança, né, para um Messias, para um herói. Então, essa necessidade, muitas vezes, vai ser preenchida por alguém que não vai ter essas características de herói. Mas, a primeiro momento, vai restaurar, que foi o que Hitler fez, né, quando a gente começa a analisar ali as obras dos análises, principalmente Mark Bloch, que já estava escrevendo sobre isso, que é a ideia de inspiração das massas, né, aonde ele começa o discurso que nós aqui no Brasil iríamos chamar de populismo, digamos assim, direcionar o discurso para as massas que estavam sofrendo com estas questões econômicas, né, principalmente o proletariado, camponês, né, burguesia, encontrar inimigos, né, como a gente bem viu aí a questão do crescimento do comunismo. Nós vamos também ter a personificação de mal na figura de uma etnia, que vai ser a etnia semita, né,
Isso tudo vai ser ancorado porque a população vai estar preparada, ou seja, todo o contexto social do período vai tornar a mentalidade daquela população um solo fértil para essas ideologias, né? E um dos elementos que possibilitou o expansionismo de Hitler seriam as táticas militares, né? Nós tínhamos o Blitzkrieg, que seria a guerra relâmpago, onde ele bombardeava tudo e depois ia com a infantaria dominando tudo. E também tem a questão da utilização de drogas, que até então as pessoas não sabiam se isso ia ser possível, viável, né? Se eu não me engano, era metafentamina. Alguém me corrija se não for essa droga. Mas eles permaneciam muito tempo ativos. Então, imagina um exército que não dorme. Em contrapartida, nós temos um outro exército que vai cansar, vai ter suas necessidades, e a gente vai encontrar um exército que, além de ter uma tática que é uma tática de guerra relâmpago, né? Vai ter um exército que não dorme. Então, imagine como que era a concepção daqueles que estavam combatendo os alemães. Eles tinham pavor dos alemães. E isso contribuiu para o asco que se criou também da parte dos aliados, posteriormente, contra qualquer soldado alemão, por exemplo. Boa. Eu vou... Michel, pode falar, professor. É só no que o professor Pedro já estava falando aqui, você pediu também como que se difunde tanto essa ideologia, né? Eu acho que foi usado muito bem naquela época que Hitler já estava se apresentando aí como salvador da pátria alemã, né? Com tudo, as indústrias, o emprego, mas acima de tudo ele usou muito bem também a propaganda, usou as escolas, né? Então isso é uma parte importante também que foi usado e que a gente tem que ficar atento com isso, né? Porque isso tem reflexo nos nossos dias também, o nosso posicionamento, somos levados a se posicionar de um lado ou do outro pelo quê? Né? A gente não pode, né, cara? O Pedro começou ali com uma... como que era o nome, né? Esses dias eu joguei um jogo que tinha o pai da história. Heródoto. E ele utilizou, né, essa frase, a gente tem que olhar para o passado, né? Poxa, olhando o que vocês estão falando, essa busca de um salvador da pátria, o Brasil vem numa onda de 16 anos buscando salvador da pátria, né? E cada vez se polarizando mais. Isso não é bom, né? Isso demonstra que a história ela se repete, e ela se repete talvez porque o homem esquece de olhar para a história. Boa, gostei. Cara, você tem que usar isso em redação, quando se falar de ódio, pessoal, tá? Quando se falar de misoginia, né? Quando você falar de racismo, cara, show. O que eu queria, eu li uma vez, eu sou um curioso de história, eu gosto muito de história, porque eu sou apaixonado por filosofia, então, literatura, e eu preciso muito da história nas minhas aulas. E certa vez, se não for, vocês argumentem, tá? Eu li que do requisito que prosperou bastante o posicionamento antissemita do Hitler foi que ele utilizou a Primeira Guerra para fazer com que o povo alemão entendesse a raiva dele dos judeus. Por quê? Na Primeira Guerra Mundial, quando eles tiveram que ir para a guerra, os judeus não precisaram ser convocados porque eles não eram cidadãos alemães. Não. Tá? Então, já parou por aqui. Pode falar. Desculpa. Porque assim, existe uma discussão interessante, né? Afinal de contas, né? Os judeus participaram, quem que eram esses judeus, né? Bom, uma das coisas que a gente tem que entender sobre o antissemitismo que alimentou o nazismo é que ele é um antissemitismo que estava arraigado há bastante tempo, não só na sociedade alemã, como na Europa de uma forma geral, né? O antissemitismo ele tem uma origem medieval, a gente chama de o antissemitismo medieval, e tem o antissemitismo moderno, né? Hannah Arendt ela situa o início do antissemitismo moderno no século XIX. E qual é a diferença desse antissemitismo moderno para esse antissemitismo medieval? O antissemitismo medieval ele era baseado na acusação de deicídio. Tá? A origem do antissemitismo medieval está ligado da acusação dos judeus de serem responsáveis pela morte de Cristo. E no século XIX, a gente tem uma mudança no antissemitismo, que é a incorporação do conceito de raça. Então, os judeus passam a ser encarados não como um grupo religioso, mas como uma raça.
né? E isso dá origem, né, àquilo que a gente chama de antissemitismo moderno, que é o antissemitismo que vai alimentar o nazismo e outras doutrinas, né, desse período que tinham o antissemitismo como uma das suas características. Eu quero voltar um pouquinho na fala de vocês, quando a pergunta é o que levaram os alemães a aderir ao nazismo, né? Porque essa é uma pergunta que ela é feita desde o final da Segunda Guerra Mundial. Né? O que um povo extremamente engenhoso, um país que foi unificado tardiamente, passou por um processo de industrialização, de modernização, se tornou uma potência econômica na Europa continental, um país que tinha autores que ganharam o Nobel de Literatura, grandes pesquisadores, né, acabou caindo, né, um regime que existem várias formas de definir, né, o nazismo, regime totalitário, regime de Estado forte. Essa é uma pergunta que vem sendo feita desde 1945 e ao longo da história a gente tem várias teses explicativas, né? Uma delas, que está muito ligada a um historiador alemão chamado Meinecke, ele diz que o nazismo foi uma loucura coletiva, né? Algo que um outro autor, o Benedetto Croce, na Itália, diz que foi o caso do fascismo, né? Foi um desvio na história. Hoje a gente superou bastante isso, né? Se for pegar os autores contemporâneos, o Richard Evans, o próprio Ian Kershaw, né? Que são talvez hoje os dois maiores intérpretes, né? O Ian Kershaw com aquela biografia dele sobre o Hitler, né? E o Richard Evans com um conjunto de 4 obras sobre o Terceiro Reich, fala-se muito de que o nazismo ele aglutinou elementos que estavam presentes no imaginário alemão. Tá? O antissemitismo não é uma novidade na Alemanha. Tá? Ele é algo que estava presente já na sociedade alemã. O nacionalismo foi fundamental para a formação do Império Alemão. Né? O que era a Alemanha até 1871? Né? Eu me lembro de um professor de história que dizia, era um lugar cheio de alemão, que não se entendiam. Não existia uma... ele dizia assim, não havia uma identidade alemã, é construído a partir de um nacionalismo romântico. Então, o nazismo, ele aglutina isso. Tá? E, claro, né, num momento de radicalização política, porque, assim, nós falamos muito da Revolução Russa, mas quase rolou uma segunda revolução na Europa, que foi a Revolução Alemã, de 1919. Entre 1919 e 1923, a Alemanha sofreu um processo revolucionário que colocou em risco, né, o status daquele país. Quase que a Alemanha se torna um regime comunista, né? Que é chamada Revolução Alemã, e que ela foi reprimida com uma violência tremenda, né? O Partido Comunista Alemão, a esquerda alemã, ela foi assim massacrada, né? E para alguns autores isso abre caminho, né? Para um modelo político que vai levar ao nazismo. Então a gente tem vários fatores que vão se aglutinando em torno do nazismo, né? Por exemplo, o Hitler. Não era certo que o Hitler ia suceder o Hindenburg. Hitler foi nomeado chanceler, né, em 1933, e entre 1933 e até a morte do Hindenburg em 1934, não se tinha clareza de que o Hitler ia ser o autocrata que ia suceder o Hindenburg. O exército alemão, né, os oficiais que sobreviveram lá do exército imperial, a intenção inicial deles após a morte do Hindenburg não era dar o poder para o Hitler, mas restaurar a monarquia, restaurar a dinastia Hohenzollern, que é deposta com o fim da Primeira Guerra Mundial. Mas o Hitler ele teve que fazer uma aliança também com o exército, que foi a única força capaz de barrar ele, a ascensão dos nazistas no poder. Então você tem vários elementos aí que vão se aglutinando, e muitos dos quais era algo plausível para os alemães. Então, por exemplo, o nacionalismo que faz parte da doutrina nazista era algo presente na Alemanha, antissemitismo, né? Essa obediência à autoridade, né? Então, você tem vários elementos presentes na história da Alemanha que o nazismo reúne, né?
E aí, como diz o Maquiavel, né, tem a virtu, a fortuna e a occasione, né? E aí surgiu a occasione que ele consegue firmar um acordo com o exército, em que ele vai conter o ímpeto revolucionário do Partido Nazista. O Partido Nazista tinha uma dimensão revolucionária, ele não era conservador, né? Isso é uma coisa assim que para nós assim da área de história, que trabalha com os fascismos históricos, o nazismo enquanto movimento político, ele tinha uma dimensão extremamente revolucionária, né? Quando Hitler assume o poder, fala-se da primeira revolução nazista. Progressista, é isso, professor? Não, eles eram revolucionários. Era um movimento que tinha uma dimensão revolucionária. Eu não gosto muito desses termos progressista, esquerda e direita, porque não existe na época. Eles não são termos comuns ao vocabulário político. Mas eles tinham porque a gente vê muita discussão a respeito. O aluno vê muito, querendo tipificar o nazismo como tal, para defender... É difícil. É difícil. Nessas tipificações, o cara está fazendo mais política do que história, né? E no caso do nazismo, ele tinha uma ideia, né? O movimento nazista tinha uma ala revolucionária que defendia uma mudança naquela sociedade, que num primeiro momento foi muito favorável à elite política que apoiou o Hitler, porque era uma forma de conter o comunismo na Alemanha, tá? Só que num segundo momento essa ala revolucionária começou a incomodar, porque ela pregava uma segunda revolução. E isso foi decisivo para o Hitler fechar uma aliança com o exército e dessa aliança eliminar essa ala revolucionária, que foi um evento conhecido como a Noite das Longas Facas, e ele conseguir ser o sucessor do Hindenburg. Mas, inicialmente, não se tinha clareza de que ele iria ficar até 45, né?